Olá, que bom que estamos juntos novamente para mais um momento de reflexão na palavra de Deus. Para esta meditação, eu gostaria de convidá-los a ler comigo o texto que se encontra em Romanos capítulo 5, do versículo 1 a 11, que diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nós nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar? Senhor nosso Deus, fala conosco, fala aos nossos corações, nesse momento de devoção, de reflexão na Tua palavra. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Ao longo das últimas semanas, nós estamos conversando sobre o que realmente é essencial para a fé cristã e para o nosso relacionamento verdadeiro com Deus. Diante de tantas vozes que ressoam por aí, apresentando diferentes pacotes de coreografias religiosas, se faz necessário entendermos o que realmente Deus espera de cada um de nós. Quais são as atitudes simples e os passos essenciais na direção de Deus? Pois para desfrutarmos do relacionamento próximo com Deus, nós não precisamos nos submeter a uma série de regras de comportamento estabelecidas por religiosos. Para sermos aceitos por Deus, não precisamos nos vestir de determinado jeito, falar de determinada maneira, ouvir determinadas músicas, ler apenas alguns certos livros e deixar tudo que gostamos de lado. Quando nos determinamos a certas atitudes, as fazemos como resposta ao amor de Deus e não como uma tentativa de conquistar ou colocar Deus na parede para conquistarmos o seu amor e o seu favor. Nós não podemos conquistar o favor de Deus e fazer por merecer alguma coisa. Não dá para convencer Deus de que nós somos bons. Deus nos ama não pela nossa bondade, mas porque Ele nos vê como filhos. Deus nos ama e nos aceita do jeito que nós somos. Por isso, Jesus tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro, como Paulo explica no texto que lemos, para restaurar a nossa relação com Deus, para fazer a paz e, consequentemente, transformar o nosso viver. E a resposta que Deus espera de nós é simples. E essa resposta são esses passos, essas atitudes simples que nós temos conversado aqui nas últimas semanas. E são elas: crer plenamente. Crer que Jesus Cristo é o Deus encarnado que veio ao mundo para morrer no nosso lugar. Deus espera que nós também nos rendamos. Então, render-se totalmente é uma segunda postura, uma segunda atitude. Render-se à pessoa de Cristo. E, finalmente, que é o tema da nossa reflexão de hoje, confiar constantemente no amor de Deus. O resto é consequência de uma relação que vai se estabelecendo entre cada um de nós com Cristo e com a comunidade dos seus seguidores.
Fazer e deixar de fazer algumas coisas no contexto da nossa espiritualidade deve ser uma consequência natural de uma relação que se torna cada vez mais íntima entre nós e o nosso Senhor Jesus Cristo. Adorá-lo, servi-lo, demonstrar compaixão para com o próximo, repartir nossos recursos para ajudar quem precisa, contribuir financeiramente para o sustento da igreja, participar de encontros da comunidade cristã, colocar nossos talentos à disposição de todos, não são atitudes que praticamos para conquistar o favor de Deus, mas elas são respostas de gratidão ao amor de Deus que já desfrutamos em nossa vida. Assim como um pai se agrada de ver nos filhos valores que ele ensinou aos seus filhos, Deus também se agrada quando nossas atitudes refletem nosso amor por ele e o nosso amor pelo próximo. Quando nossas atitudes demonstram que cremos plenamente em Jesus, que nos rendemos totalmente a ele e que confiamos constantemente ao seu amor, nós demonstramos as atitudes que Deus espera de nós. Mas confiar constantemente não é uma tarefa fácil, principalmente quando passamos por situações extremas, difíceis, de tribulação. Deixa eu dar um exemplo como não é fácil confiar. Conta-se a história de um homem que esticou um cabo de aço sobre as cataratas do Niágara, que é aqui na divisa dos Estados Unidos com o Canadá. Em seguida, ele atravessou andando sobre o cabo de aço, ele foi e ele voltou. E a multidão que assistia, extasiada, o aplaudia. Fantástico, que maravilha, como que ele consegue fazer isso? Aproximando-se então de uma senhora que estava no meio do povo, aquele homem perguntou: a senhora acredita que eu consigo atravessar novamente? É claro, respondeu a mulher, entusiasmada. A senhora acredita que eu consigo atravessar esse cabo de aço levando um carrinho de mão? E ela então confirmou: sim, eu acredito. Aí ele insiste na pergunta: e a senhora acredita que eu consigo atravessar com um carrinho de mão, com uma pessoa dentro? E a senhora disse: tenho certeza que você consegue. Então disse o homem à senhora: poderia, por favor, ajudar-me nesse número entrando no carrinho? E aí ela respondeu: de jeito nenhum. Ela acreditava, mas ela não confiava nele. Para muitas pessoas, a parte mais difícil na vida espiritual não é crer em Deus, não é se render ao seu amor, mas é confiar neste amor e poder de Deus em todos os momentos da nossa vida. O mais difícil é entrar no carrinho e confiar que Deus vai nos fazer atravessar em segurança pelos momentos mais difíceis de nossa vida. No texto que nós lemos no início dessa reflexão, o apóstolo Paulo, ele nos afirma que podemos confiar em Deus de todo o nosso coração. Paulo deixa claro que a esperança que mantém viva a nossa fé em Jesus é a base para a nossa espiritualidade. Nesses poucos versículos do capítulo 5 desta carta, destinada aos cristãos de Roma, o apóstolo deixa claro que Deus não decepciona os que confiam nele. Deus não decepciona aqueles que confiam nele. O que precisamos é desenvolver a nossa confiança no Senhor. E segundo o texto bíblico, a confiança é fruto da reconciliação com Deus. Paulo diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Jesus já pagou o preço dessa reconciliação. Através do seu sangue estamos em paz com Deus e fomos alcançados pela graça de Deus. E nesta graça estamos firmados. A graça de Deus na nossa vida nos dá a segurança que precisamos para confiar constantemente em Deus, em todos os momentos. Mas também o texto deixa claro para a gente que a confiança em Deus é a força para suportarmos as adversidades.
Para que possamos suportar as diversidades, necessitamos confiar constantemente em Deus. Paulo continua nos versículos 3 e 4 dizendo: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. É no meio da tribulação, é no meio da provação, é no meio das dificuldades que nós provamos o nosso caráter e o quanto confiamos em Deus. A confiança em Deus acalma o nosso coração quando passamos por tribulações, pois quando confiamos no caráter de Deus, somos capazes de descansar em suas mãos, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. E por fim, esse texto nos ensina também que quem confia e espera em Deus não se decepciona, porque Deus já transbordou seu amor em nós. Versículo 5 diz: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Também podemos confiar em Deus e podemos ter esperança em Deus que não nos decepciona, porque Ele nos amou. E aqui é uma parte do texto que eu acho fantástico. Quando nós ainda éramos pecadores, quando ainda éramos fracos. Aqui é a prova de que nós não merecemos essa graça, porque o texto diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Nós não precisamos ter feito algo para melhorar nossa vida, para sermos aceitos. O texto diz aqui no versículo 6 a 8, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom. Talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Perceba o poder desse amor de Deus que remove todos os obstáculos para que essa relação entre nós e nosso Criador seja restaurada. E porque Ele nos salvou, nós também escapamos da sua ira, como Ele completa nos versículos 9 e 11. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Que ira é essa? É a ira que Deus demonstrou na cruz do Calvário sobre Ele mesmo, sobre o seu Filho. A ira que nós merecíamos. Se quando éramos inimigos de Deus, continua o texto, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos agora a reconciliação. É porque somos reconciliados com Deus. É porque somos amados de Deus. É porque fomos alcançados quando nós não merecíamos, quando estávamos mergulhados no mar de lama dos nossos pecados, é que nós podemos confiar que esse amor de Deus é eterno e que Ele cuida de nós em todos os momentos da nossa vida, porque Deus é um Pai que nos segura pelas mãos e nele a gente pode confiar. Ele é o nosso Pai. Conta-se a história que alguns botânicos exploravam certas regiões montanhosas à procura de novas espécies de orquídeas selvagens, quando, através de binóculos, avistaram uma flor desconhecida encravada numa estreitíssima fresta de uma encosta muito inclinada. Somente seria possível pegá-la se uma pessoa pequena, leve, concordasse em ser baixada por meio de uma corda. E eles pediram para um menino do vilarejo próximo, que o seguia curioso na expedição, que aceitasse a tarefa de ser amarrado na corda e ser baixado até encontrar a flor. O pequeno olhou para o fundo do abismo e disse: tudo bem, eu vou, mas espera um pouco que eu já volto. Deu meia volta e saiu correndo na direção do vilarejo. Algum tempo depois, ele voltou trazendo o pai dele pelas mãos e explicou as condições dele. Ele disse: eu descerei para pegar a flor para vocês, mas só se o meu pai segurar a corda.
Deus é o Pai celeste que está segurando a corda de segurança que nos sustenta nesta vida. Podemos confiar nele, pois se alguma coisa acontecer, ele está pronto para puxar a corda e nos trazer seguro para perto de si, para suas mãos. Portanto, meus queridos, o que é essencial na fé cristã? Essencial na fé cristã é crer plenamente em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Essencial para a fé cristã é render-se totalmente ao senhorio de Jesus. E o que é essencial para a fé cristã é confiar constantemente no amor e cuidado de Deus para as nossas vidas. Esses são os passos simples e as atitudes essenciais para a vida com Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te motive a buscá-lo no profundo do seu coração e a experimentar um verdadeiro relacionamento com o nosso Pai Celeste por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus te abençoe. Uma boa semana, em nome de Jesus.